Você poderia já colocar? Comigo é tudo assim, meio que by the book. Quem é bom no improviso é Cristóvão. Então, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o cenário que nós temos hoje no Rio, e se Patrícia e Rodrigo tiver alguma coisa também do Espírito Santo, porque ambos os clusters aí serão desligados no dia 25 próximo. Nós estamos aí há 20 dias, praticamente, né? 22 dias. E depois Calvila também vai nos contar do pós, né? Do day after. Aí. Aqui, o que a gente pretende tratar é sobre essa questão dos índices de residências que já estão aptas nessas localidades para receber o sinal digital. Vocês conhecem já a meta, né? A meta é 93% das residências desses clusters devem estar aptas a receber a TV digital. Vamos falar um pouquinho também, como eu disse, Calvila vai nos dar a experiência lá de Goiânia, para ver, e Rio Verde, né? Ele teve dois desligamentos aí emblemáticos, né? Então, vamos ver como é que... O Luiziano estava na área de cobertura de Brasília, no cluster de Brasília, né? Então, como é que ficou a cobertura? Ele tem muita experiência para falar sobre isso. E como vão ficar. Eu tenho, assim, é uma coisa muito particular minha. Eu tenho muita preocupação do pós-2018, porque nós temos cronograma de desligamento até 2018. Depois de 31 de dezembro de 2018, a gente só tem uma informação, que no Brasil todo a TV analógica será desligada até 31 de dezembro de 2023. Só isso. Agora, nós temos que ver que nós temos aí de 1.500, ao redor de 1.500 a 2.000 municípios que estão nesse cronograma. Mas o Brasil tem 5.500 municípios. Então, 3.500 municípios ficam assim meio que ao Deus dará, né? E aí não é só município pequeno. No estado em que eu resido, há municípios de 200 mil, 160 mil, 120 mil, que não tem data para desligar, ou melhor, tem até 2023. E um outro detalhe é que cada apresentação tem que ter assim mais ou menos 8 minutos para a gente acabar no tempo que a gente tem para o painel. Aqui é a ordem das apresentações, que a gente discutiu assim mais até democraticamente aqui. Então, primeiro, a palestra do Rodrigo, depois de Patrícia, depois do Calvila, em seguida do Elias, da IF Telecom, o Elias está ali, e depois o Marcelo, da ITVX, e, finalmente, a palestra do Sérgio Martínez, da SM Facilities. Tá bom? Então, vamos começar? Vamos sentar aqui. Rodrigo, você nem precisa sentar. Você viu aí como é que é? O laser é aqui, ó. Aí. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer Paulo Cano, Cristóvão, pelo convite de estar mais uma vez aqui na Sede Sudeste, falando sobre a atuação da Anatel. Ano passado o tema era Jogos Olímpicos. Hoje, o grande evento que a gente tem aqui no Rio de Janeiro vai ser o desligamento, né, pelo menos para a área de radiodifusão, o desligamento
sinal analógico, no Rio e em Vitória. Então, vou falar um pouco sobre a atuação da Anatel nesse processo, através do GIRED, através de ações regionais. Bem, um marco para o desligamento, né, para todo esse processo de desligamento, foi o leilão de 700 MHz, onde os operadores de telecom adquiriram o direito de uso da faixa. Nesse edital, foi elaborado o procedimento para a limpeza da faixa de 700, também foi criada a EAD, que usa o nome fantasia de Seja Digital, para a criação dos conversores, então é a entidade que efetivamente atua no processo de digitalização, com algumas ações concretas, né, como distribuição de conversores, divulgação na mídia. A Patrícia vai falar melhor sobre a EAD. E também foi criado o grupo GIRED, um grupo presidido pela Anatel e composto pelo... um grupo presidido pela Anatel, presidido pelo próprio presidente da Anatel, Juarez Quadros. O secretário é o superintendente de outorga, Vitor Elísio, que muitos de vocês, radiodifusores, conhecem, né, que implantou o sistema Mosaico na Anatel. Esse grupo contém 2 representantes do Ministério, do MCTIC, contém 4 representantes das empresas que compraram, que adquiriram o direito de uso da faixa, e 4 representantes de entidades, de associações de radiodifusão, incluindo o representante da ABERT. Então, o principal objetivo do GIRED é acompanhar as ações da EAD, ou seja, da Seja Digital, e também avaliar a possibilidade de entrada em operação das operadoras na faixa de 700 e também se foram atingidos os critérios para desligamento do sinal analógico nos municípios, nos clusters. Para apoiar as decisões do GIRED, que é um grupo executivo, existem 4 grupos técnicos, também coordenados pela Anatel, um grupo voltado para ações de comunicação, outro para remanejamento, um para cuidar da questão de recepção e um 4º grupo que trata das questões financeiras, acompanham as contas da EAD, que é importante dizer, né, recebeu um aporte de 3,6 bilhões das operadoras de telecom para poder cuidar desse processo de digitalização. Bem, essa data eu acredito que todos já conhecem, é o dia 25 de outubro, é a data que vão ser desligados o cluster Rio de Janeiro, que envolve a própria capital e mais 19 municípios do entorno, e também, simultaneamente, tem o desligamento do cluster Vitória, que inclui a própria capital e mais 6 municípios do entorno. Uma diferença entre o desligamento no Rio de Janeiro e em Vitória é que, em Vitória, a faixa de 700, a tendência é que ela seja usada logo após o desligamento, dependendo da aprovação de um estudo de viabilidade técnica e também da aprovação do GIRED. Já no Rio de Janeiro, a utilização da faixa de 700, isso foi decidido na época do edital, do leilão de 700, depende do desligamento também no interior do Estado. Então, provavelmente, só vai ser possível a partir de 28 de novembro de 2018, que é a data prevista para desligamento de diversos municípios no interior do Rio de Janeiro. Bem, o principal indicador para o GIRED deliberar sobre a possibilidade ou não de desligamento é o número de municípios, a porcentagem de municípios digitalizados, né, aptos a receber o sinal digital. Então, é feita uma pesquisa contratada pela EAD 60 dias antes da data de desligamento. Então, esses dados é da pesquisa realizada no final de agosto, que apontou um número de digitalização de 79%, tem que atingir, como o Paulo Cano comentou, 93%, só que a gente considera a margem de erro de 3% na pesquisa, então, se atingir 90%, o cluster está apto para o desligamento. Esse número, comparando com outras cidades que já passaram pelo processo de desligamento, como São Paulo e Brasília, esse número está dentro da média, então há uma tendência muito clara de que o Rio de Janeiro atinja o número de 93% e possa ser efetuado o desligamento do sinal analógico aqui na cidade. Em Vitória, o número é ligeiramente maior, 83% dos domicílios do cluster Vitória estão aptos a receber o sinal digital, então a tendência também em Vitória é que seja atingido o número de 93% e seja deliberado pelo desligamento no dia 25. Tá? Agora, falar bem rapidamente sobre as ações regionais da Anatel. Eu sou gerente regional da Anatel, representante da Anatel aqui no Rio.
Eu coloquei a foto aqui do prédio da Bolsa para não esquecer de mencionar que a Anatel está localizada nesse prédio. A gente está sempre aberto para receber os radiodifusores, entidades diversas que precisem de alguma informação, algum suporte da Anatel. As ações aqui no escritório são muito voltadas para ações de fiscalização e ações de monitoração do espectro. Então, como que a gente trabalha em algumas ações regionais ligadas ao desligamento? Primeiro, com a monitoração do espectro. Então, a gente pode identificar o número de canais digitais analógicos que estão em funcionamento hoje em dia. Pode ser demandado pelo GIRED ou pelo Ministério avaliar, após a data do dia 25, se ainda tem algum canal analógico em funcionamento. Então, isso provavelmente vai ser feito pelo Rio de Janeiro. E também se alguma operadora de telefonia móvel queimou a largada. Né? O que eu quero dizer com isso? Se alguma operadora de telefonia móvel começou a usar a faixa de 700 sem passar por todas as etapas de autorização e de limpeza demandadas pelo GIRED. Outra demanda que pode surgir de fiscalização é verificar, por exemplo, algumas ações de conteúdo também sob demanda do GIRED, e uma demanda que eventualmente pode surgir é a avaliação da distribuição dos canais virtuais, né, nesse novo cenário analógico. Um ponto importante também é o tratamento de interferências. Isso foge um pouco de como a gente lida com interferência no dia a dia. Por quê? Porque se tiver alguma interferência no LTE com a TV digital, quem vai fazer o primeiro tratamento dentro de uma situação regular é a EAD. A EAD vai disponibilizar um site, chama TV Perfeita, um número 0800, inclusive vai um técnico, possivelmente contratado pela EAD na casa do usuário, se for necessário, distribui filtros para os condomínios. Então, dentro de uma operação regular, quem vai cuidar da interferência do 700, do 4G, com a TV digital é a EAD. Mas aonde entra, então, a Anatel, o escritório regional? Se houver uma operação, um uso irregular, algum tipo de operação irregular, então uma estação não autorizada, não licenciada, que causa um problema de interferência, é uma atribuição do escritório. Ou então uma TV, um transmissor gerando espúrio, harmônico, causando problema de interferência. Cabe uma atuação da Anatel, do escritório regional. E, por último, mas não menos importante, também é papel do escritório, o papel da Anatel, o apoio nas ações de divulgação do desligamento. Então, semana passada, o presidente Juarez Quadros esteve aqui no Rio de Janeiro, esteve em Vitória, fez a entrega aqui no Rio de Janeiro do kit 700 mil, participou de entrevista no Bom Dia Rio, participou do Balanço Geral, fez uma entrevista coletiva aqui no prédio da Bolsa. E eu também, como gerente regional, dou apoio a todas as iniciativas de divulgação, inclusive o fato de eu estar aqui hoje faz parte da iniciativa de divulgação do desligamento, claro, para um público mais específico, um público técnico, mas faz parte também das ações de divulgação da Anatel. E, por último, né, a minha mensagem final para encerrar a apresentação é que a Anatel está muito confiante, eu pessoalmente, mas eu enxergo isso na Anatel, conversando com os membros dos grupos técnicos, de cronograma, principalmente aqui no Rio e Vitória, seja seguido. A minha impressão é muito positiva em relação ao trabalho da EAD, em relação ao trabalho dos próprios radiodifusores, aos parceiros. O Senai, por exemplo, treina antenistas, os Correios participam da logística, então uma série de parceiros que estão trabalhando de maneira muito forte nesse processo de digitalização e para viabilizar o desligamento. E a Anatel tem muita confiança que esse processo vai ser bem sucedido, inclusive aqui no Rio de Janeiro e Vitória. Então, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Bom, seguindo aquela sequência, vou chamar a Patrícia. Esse é mais um de muitas apresentações da Patrícia a respeito das atividades da Seja Digital, que é uma atividade realmente impressionante. Eu fico impressionado de ver esse acompanhamento até a casa do telespectador. Não é apenas a distribuição do kit, mas também ver se o kit está operando satisfatoriamente, né? Então, ela vai falar um pouquinho mais detalhe a respeito dessa atividade. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui. Esse processo de desligamento para a gente tem sido um aprendizado incrível. A cada cidade, a cada novo agrupamento de cidades que a gente vai, a gente aprende mais um pouco. Esse Brasil é um país muito vasto e a gente não encontra um lugar igual ao outro.
não é pelo sotaque, né, mas é mesmo pelas características locais. Então, Brasília foi muito diferente de Goiânia, que foi muito diferente do Recife, também de Fortaleza e Salvador, que desligaram na semana passada, e, claro, que as próximas praças, que agora estão bastante concentradas no Sudeste, também têm características muito diferentes. Estamos falando aí de Rio de Janeiro e Franca, Ribeirão, né, não dá para comparar muito. Então, a gente tende a adaptar as nossas ações e garantir que a gente faça, de fato, uma atuação local com um olhar local. Porque, se a gente normaliza tudo e faz tudo idêntico para o Brasil inteiro, certamente os resultados vão ser menores. Então, a gente faz bastante questão de adaptar a estratégia, mesmo estratégias convencionais como as de mídia, por exemplo, onde a gente sempre vai ter outdoor, onde a gente sempre vai ter traseira de ônibus, onde a gente sempre vai ter TV, rádio, jornal, ainda assim a gente tem possibilidade de fazer diferente. Então, vocês devem estar vendo aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha uma placa gigantesca em cima da ponte Rio-Niterói, da praça de pedágio, a gente está adesivando aqui o VLT, o BRT, a gente fez a atuação lá na Cidade do Rock, durante o Rock em Rio, tem faixa circulando em cima da praia, coisa que a gente nunca fez, foi a primeira vez aqui no Rio de Janeiro, e aí estão pegando ali Leblon, Barra e etc. Então, são adaptações necessárias que respeitam a cultura local. Então, esse é o grande aprendizado e é como a gente norteia as nossas atividades. Eu trouxe um material para dividir com vocês. Como são só 8 minutos, eu vou passar muito rápido, mas eu estou à disposição para perguntas depois. Esse é o nosso cronograma, o Paulo citou, né? Então, são 360 cidades em 2017, 1.326 em 2018, e aí, até 2023, todas as cidades digitalizadas, e aí a diferença. Nós já desligamos Rio Verde, que foi a primeira, ela não consta ali como capital, mas Brasília, São Paulo, Goiânia, Recife, Salvador e Fortaleza, e estamos aqui às vésperas do Rio de Janeiro e Vitória, não muito distante, Belo Horizonte, são só 15 dias depois do desligamento do Rio, e no dia 29 de novembro, o interior de São Paulo. Então, daqui para frente, a gente tem muitos clusters simultâneos, coisa que a gente tem, de fato, tem que ter equipes em todas as regiões para garantir a simultaneidade das ações, sejam ações de distribuição, de mobilização social, de comunicação, todas as frentes. Eu trouxe para ilustrar, né, como é que a gente vem evoluindo. Uma das nossas obrigações é atendimento telefônico. Então, a gente tem o número 147 e o site, que funcionam 7 dias por semana, 24 horas por dia. E a gente recebeu chamadas em 2015, 1 milhão de chamadas, em 2016, 3, e a previsão para 2017 são 25 milhões. Então, nesses 3 anos de operação, a nossa estimativa é receber 29 milhões de chamadas. Esse é um processo que a gente teve que ir se adaptando rapidamente, porque nós começamos como uma startup pequenininha, que hoje atende lá, né, para 2017, 25 milhões de chamadas. Nós tivemos que realmente adaptar a operação para absorver esse volume. Rio de Janeiro, São Paulo, as maiores capitais do ano de 2017, claro que são grandes responsáveis pelo volume. Em termos de entrega, em 2015, nós entregamos 8 mil kits, em 2016, 500 mil, aí somou um pouquinho de Rio Verde com Brasília, já um pedaço de São Paulo. E 2017, a previsão é que a gente entregue 6,5 milhões de kits. No dia 16 de setembro, completamos 5 milhões de kits entregues. E os intervalos entre os milhões estão cada vez menores, por causa dos volumes do segundo semestre da região Sudeste. Então, a gente espera terminar 2017 com 7 milhões de kits entregues e todo o resto para o ano de 2018. Como é que a gente trabalha? Fortemente, campanhas, né? Então, rádio, jornal, TV, mídia exterior, isso a gente trabalha normalmente uma campanha de 18 semanas, onde a gente procura invadir o espaço urbano através da mídia exterior, mas a gente procura também trabalhar muito forte na televisão. E a televisão, ela trata de temas diferentes ao longo do tempo, bem como o mobiliário urbano também. A gente não trata sempre do mesmo tema. Tem algumas coisas que são muito valiosas, eu vou passar no próximo slide. A gente trabalha muito fortemente também com ativação no varejo. O item mobilização social é a nossa menina dos olhos, é quando a gente ativa líderes comunitários, pastores, padres, secretarias da educação, secretarias de saúde, assistência social, tudo isso a gente envolve, né, todas essas entidades e as prefeituras e seus equipamentos, a gente envolve essas equipes, essas pessoas a serviço do desligamento. Não é fácil nós, né, como estrangeiros, podemos dizer assim, chegar numa população de baixa renda e falar sobre o desligamento, porque
a gente não tem legitimidade. Para isso é que a gente usa líder comunitário, mobilizadores, pessoas de influência naquela sociedade, na favela, para que aí sim o discurso seja legítimo e a gente consiga fazer com que as pessoas se movimentem. A gente sabe que a classe AB ela se movimenta com muita facilidade. A classe C1 demora um pouquinho, mas vai. Isso em todos os gráficos de todas as cidades desligadas. Mas as classes D e E, a C2, a D e a E, elas têm mais dificuldade socioeconômica, elas têm mais dificuldade de entendimento e elas precisam muito mais da nossa assistência. Não é só a distribuição de kit que faz a digitalização acontecer, porque a pessoa pode receber o kit e guardar. Então, não adianta guardar, né? A gente tem que falar, estimular bastante a instalação. Então, é um processo de catequese que a gente capricha nisso através da mobilização social para garantir que a gente, de fato, penetre em todas as camadas sociais. A gente também trabalha com imprensa e relações públicas, né? Vocês, radiodifusores, os radiodifusores que estão na sala, acabam apoiando muitíssimo o processo. Imprensa gera credibilidade, ela aquece a temperatura, então tem sido um trabalho muito bacana. E a gente não despreza todas as ações locais que geram eventos. Podem ser ações dentro das escolas, podem ser ação em praça pública, pode ser ação em parceria com a emissora de rádio, ação em parceria com a emissora de televisão. Tudo isso que dá para a gente a oportunidade do corpo a corpo com a população são sempre ações valiosas e a gente capricha nisso e destina, sim, equipe para que possa ser realizado. Nossa estratégia de comunicação ela está muito baseada... Deixa eu ver se eu tenho um pointer aqui. Tem. Está muito baseada. A gente trabalha muito forte a data do desligamento. Quanto mais a população sabe a data, mais a urgência vai chegando. Então, a data é um tema que a gente trata desde o começo das 18 semanas. A gente trabalha muito com quem será afetado. Tem muitos domicílios que não são, e tem muitos domicílios que são e não sabem, e a gente precisa fazer essa provocação. E a gente também trabalha no como se preparar. Então, eu já falei rapidamente, a rádio, TV, online, mídia exterior, jornal, e a gente faz muitos projetos especiais, seja com as emissoras de rádio, seja com as emissoras de televisão. Então, tem caravanas, tem feirões, tem merchan, tem apresentadores que falam muito bem com a baixa renda, que vão nos nossos eventos e passam a ser um endosso importante para o processo. É um projeto bem amplo nesse sentido. O nosso tema é sempre o desligamento, mas a gente vai passando por fases. Então, aqueles temas, eles são distribuídos, esses temas aqui, né? A data e etc., eles são distribuídos nas 18 semanas. A gente trabalha muito fortemente as barreiras para a conversão, é aquilo, não vou fazer agora, vou deixar para depois, não é comigo essa história, etc. E a gente trabalha 2 linhas de comunicação diferentes, uma só para beneficiários de programa social, e lá na frente, 8 semanas do desligamento, a gente capricha no tema de instalação, porque a instalação, de fato, é um tema que a gente viu bastante, e aí o Calvila está aqui, vivenciou bastante isso conosco em Rio Verde, em Goiânia, em Brasília. As pessoas retiram, guardam seus kits, e a gente precisa garantir que elas avancem, né, na instalação, porque o sinal digital já está disponível e as pessoas já podem desfrutar da qualidade de imagem e som. Esse aqui eu trouxe um painel, depois não vai dar tempo de explorar todo o tempo, mas eu gosto, como a gente está falando de 7 Sudeste, eu trouxe as regiões do Sudeste que vão desligar agora. Eu vou passar... aqui a gente tem, para cada uma das praças, o número de beneficiários que a gente vai entregar kits. Tá? Então, Rio de Janeiro, especificamente, 1.235.000 beneficiários. Já temos 68% deles agendados e 61% já retirou. E, se continuarmos nesse ritmo, a gente vai entregar 78% até a data do desligamento. Ou seja, de tal não sai da praça no desligamento. A gente fica por mais 45 dias. Então, a expectativa é que a gente chegue aí a 80 e poucos % de distribuição, mas até a data do desligamento, a nossa estimativa é de 78%. Isso vale para quase todas, as médias são as mesmas. É um número que a gente já viu acontecer em outras praças, então, de fato, quem precisa, que já retirou. Tem muita gente que não precisa e usa para digitalizar o segundo televisor, isso também é muito bom. E a gente, então, vai trabalhando à medida que o tempo vai passando para estimular esses números, né? Então, agora, na região do interior de São Paulo, a gente está num estágio de campanha diferente do Rio de Janeiro, porque aqui a gente já avançou muito, aqui a gente ainda tem bastante para avançar, mas também temos um mês a mais. Então, está tudo dentro do previsto, dentro das médias que a gente já aprendeu em outras regiões, inclusive o Nordeste, e a gente vai desenvolvendo ações de mala direta, campanha de rádio, de TV, para estimular o agendamento e a retirada dos kits, que são fundamentais para o processo, para atingirmos aí os 93%.
Eu vou falar um pouquinho agora especificamente de Vitória e Rio, mas a gente está tratando do Sudeste em geral. Como é que nós estamos com o Rio de Janeiro? Esses são dados da pesquisa de aferição, que a gente apresentou no final de agosto. Então, nós temos 54% dos domicílios do Rio de Janeiro estão na capital e 46% estão no entorno. Nós estamos falando de 4,5 milhões de domicílios. E a gente tem um detalhe aqui que é interessante. Ó, essa é a média das classes sociais no Brasil. Então, no Brasil, 53% são classes C2, D e E. Na hora que a gente olha o Rio de Janeiro, a gente tem a classe C2DE é menor do que a média Brasil, mas no entorno é igual à média Brasil. Significa que o entorno é um desafio maior aqui no Rio de Janeiro do que a capital. Não significa que a capital não seja. Na hora que a gente pega zonas populosas, como a Zona Oeste, lá Campo Grande, Realengo, Bangu, são áreas que precisam também se digitalizar, e lá ainda tinha um bom percentual de analógicos na época dessa pesquisa. Mas o fato é que o entorno merece uma atenção, porque 53% da população do entorno é de baixa renda. Esse é o número, né, que foi falado aqui agora há pouco. Então, no Rio de Janeiro, nós tivemos 79%. E olha a digitalização da classe C2DE. Na média, 67%. Aqui é que a gente precisa trabalhar mais. Então, todo o trabalho da Seja Digital é muito focado em pesquisa, em números, para a gente direcionar as ações, porque o nosso dinheiro é um dinheiro muito contado, né? A gente precisa, de fato, ser muito eficiente na destinação dos recursos. Há outros dados interessantes de pesquisa. 63% sabe quando vai ser desligado, mas a gente ainda pode crescer esse número aqui sobre a data exata. Só 34% sabe a data exata, e a gente precisa avançar pelo menos para 60%. Então, aqui é um trabalho forte de imprensa, que eu tenho visto muita coisa no ar, é um trabalho forte nosso que ainda tem tempo para acontecer. Aqui, dados gerais, né? A gente também faz pesquisa de varejo, porque uma outra obrigação da Seja Digital é garantir abastecimento. Então, nossa parceria com os fabricantes, nossa parceria com os varejistas, com distribuidores, ela precisa acontecer de maneira a acompanhar o cronograma, uma vez que é importante a gente garantir que haja conversor e televisor disponível para venda na região. Então, aqui a gente tem, né, no Rio de Janeiro... 91% dos varejos vendem conversor digital, 82% dos varejistas de grande porte notaram aumento nas vendas nesses últimos dias. O valor médio do conversor aqui está em R$ 121, muito nivelado com o resto do Brasil, não tem diferença. Tem varejistas, 51% dos varejistas indicam que tipo de conversor e tipo de antena, e o valor médio do que a gente tem encontrado aqui em termos de instalação são R$ 104. Eu trouxe aqui algumas marcas de conversor, eu não trouxe de antenas, mas é para vocês terem uma referência que até isso a gente consegue monitorar, o percentual de adesão a outro fabricante. E, para ilustrar, né, o que a gente vem fazendo aqui no Rio de Janeiro? A gente tem um ônibus que é todo adesivado, a gente faz uma caravana de TV digital, estamos fortemente na Baixada. Essa caravana a gente mostra como é que faz sintonia, a gente faz entretenimento para as crianças, a gente para as pessoas, é sempre perto de feiras livres para garantir muita gente passando. E a gente faz isso com bastante frequência, pelo menos 3 vezes a cada final de semana. Tem a caravana nas escolas, tem 18 apresentações por dia. A gente vai fazer mais de 400 apresentações nas escolas públicas do Rio de Janeiro. A gente está fazendo muito estímulo a voluntariado para agendamento de retirada de kit e instalação. Agora, a gente tem caravanas da instalação circulando pela cidade em vários dias da semana para garantir que a gente apoie a população de baixa renda na instalação. Alguns aprendizados também foram feitos aqui. Casas lideradas por mulheres demoram mais a instalar. Casas que só têm idoso demoram mais a instalar. Então, a gente acaba se apoiando nessas informações para ajudar a população no processo de instalação. E tem feirão, tem positivação em loja do varejo, tem evento em parceria com a prefeitura, são muitas atividades. Vamos falar um pouquinho de Vitória. Vitória, a gente tem 79% dos domicílios no entorno, já é bem diferente do Rio de Janeiro, e 21% que estão na capital. 95% sabe do desligamento. Aqui também a gente tem uma proporção de classe C2DE no entorno muito maior do que na capital, mas a digitalização aqui estava em 83%, com 73% na média de C2DE, que é uma situação um pouco mais tranquila. Não significa 100% tranquilo, porque digitalizar as classes mais baixas é sempre um desafio, mas, de fato, Vitória trouxe um número um pouco melhor. É claro que, dada a complexidade do Rio de Janeiro, as questões de segurança, a gente está caprichando ainda mais nas ações para garantir que esse gap seja eliminado. Em termos de varejo, 68% dos varejistas hoje vendem, esse número aqui é igual, 82% aumentou
percebeu aumento, e R$ 117 é o valor médio do conversor. Aqui já tem um mix diferente, né, de conversores que são vendidos. Desculpa. E a instalação em Vitória tem um custo bem menor, de R$ 51 na média. Tudo isso é importante porque quanto mais caro ou quanto mais escasso o produto, fica mais difícil a questão da digitalização. E em Vitória também a gente tem equipe local atuando diretamente com várias informações. Então, a gente tem blitz de rádio no ar, tem mutirão de agendamento em Central Carapina, que é uma região muito com população mais de classe baixa, tem mutirão de agendamento, tem feirão da TV digital, tem ativação do comércio. São ações que a gente replica sempre em todas as cidades, mas, é claro, com características diferentes. Temos também equipe montada em Belo Horizonte, eu trouxe alguns exemplos, né? A gente está fazendo ação lá de instalador amigo, tem curso para multiplicador em parceria com o Cefet, com o Sebrae e a Proeletronic, que é uma parceira grande que está aqui também conosco, né? A gente faz muita ação com diversas denominações religiosas, então, independente de serem evangélicas ou não, a gente está sempre muito próximo, porque, claro, quanto mais relevante for a informação transmitida pelo líder daquela denominação religiosa, mais credibilidade a gente consegue aportar. Então, são várias, né? E ações ali com o CRAS, a parceria com a Secretaria de Ação Social das cidades que a gente atua é fundamental. A população de baixa renda, ela depende muito dos equipamentos públicos, hospital, posto de saúde, centro de referência à ação social. Então, a nossa presença física nesses lugares ajuda muito a fazer a informação circular e chegar nas pessoas corretas. São Paulo interior não fica para trás. Eu trouxe exemplos diferentes, mas não significa que são só esses, né? Então, também tem caravana nas escolas, tem mobilização com padres em Ribeirão Preto, tem oficinas de sensibilização com agentes de saúde em São Vicente, formação de liderança comunitária no Vale do Paraíba e por aí afora. Uma tranquilidade que nos trouxe, e a gente está fazendo uma terceira pesquisa de pós-desligamento, e aí já pegando um pouco o seu gancho, Paulo, 60 dias após o desligamento do sinal em Brasília, a gente teve 99,4% dos domicílios digitais. E, em São Paulo, 99,6%. A gente está fazendo agora a pesquisa do Recife, 60 dias após o desligamento, logo, logo a gente tem o resultado. Mas o que traz para a gente a informação mais valiosa, não houve perda em termos de quantidade de domicílios e o tempo médio do telespectador diante da televisão aumentou, porque, como a qualidade é maior, as pessoas estão assistindo mais tempo de TV. E quem traz essa informação é a própria Kantar, que mede a audiência. A gente acredita que a questão da credibilidade, que antes era um grande problema, será que vai desligar? Será que a gente realmente vai atingir 93%? Esse tema, a gente avançou bastante, então hoje a gente tem um processo construído aí pela Anatel, pelo Gired, pelas emissoras, pelas operadoras de celular, que gerou bastante credibilidade. A Seja Digital trabalha, de fato, para não deixar ninguém para trás. A gente acredita e afirma que 93% é um indicador de transição, porque o que a gente quer é chegar a 100%. Com menos de 90, 93, não dá para desligar, sob pena de ter muito impacto para a população. Mas o fato é que ele é um indicador de transição, porque depois do desligamento ainda tem uma última curva de adesão ao sistema digital, que são aqueles que deixaram para a última hora e que precisam do gatilho desligamento para completar o seu processo de digitalização. A gente, então, com essa história, né, da gente poder crescer muito rápido, nós nos baseamos bastante em tecnologia da informação para garantir que a gente tivesse esse crescimento. O trabalho em parceria que a gente executa, seja com fabricantes, com distribuidores, varejistas, emissoras de TV, é fundamental, e principalmente com o olhar local na praça. E a gente sabe que a TV é muito importante na vida do brasileiro. Então, o que a gente quer, de fato, é preservar que a televisão tenha aí seu espaço garantido como principal lazer da população brasileira. É isso, muito obrigada. Estou disponível para perguntas. Obrigado. Um monte. Mas eu acho que esse trabalho da EAD, juntamente com os parceiros, está, sem dúvida, dando uma alavancada na TV aberta, né? Porque a gente não tinha essa questão de ensinar o telespectador a pegar um sinal bom de televisão, mesmo na era analógica, né? Então, eu acho que, realmente, essa alavancada, mais gente vendo televisão, era de se esperar isso mesmo. Calvila, e lá, como é que foi em Goiânia? Mais ou menos esse índice?
Conta para nós aí. Obrigado aqui. Oi. Então, em Goiânia a gente teve aí o desligamento, ele teve dois momentos, na verdade teve um atraso de 15 dias, 20 dias, né? No primeiro momento a gente ficou com um índice de 89%, né? E depois a gente seguiu. Deixa eu começar aqui. A gente não cumpre os 8 minutos, né, Paulo? Bom, primeiro, boa tarde a todos que eu não cumprimentei ainda. Paulo, obrigado pelo painel, a Sete para a organização, só para a gente seguir em frente aí. Então, só para responder a sua pergunta de início, lá em Goiânia a gente ficou 89, no interior de Goiânia também ficou 79, depois chegou nos 93 e aí houve o desligamento, né? Então, pessoal, o meu objetivo aqui é dividir um pouco com vocês. Eu sou da região de Anguera, né, de Goiânia, do Grupo Jaime Câmara, e a gente já passou lá na região de Anguera por 3 momentos de desligamento, né? A gente teve o desligamento aqui em Rio Verde, que foi o piloto. Interessante porque a Patrícia também estava lá no começo, né, Patrícia? E foi muito bom, claro, como piloto também. Algumas coisas que foram detectadas como necessárias para esse processo permanecem até hoje, né? E eu me lembro assim da gente, como todo processo inicial, foi realmente um momento de aprendizado. A própria EAD estava se formando, né? A sua equipe hoje, com certeza, é muito maior do que ela já foi, né, de vocês. E a gente aprendeu algumas coisas que precisariam ser feitas naquele piloto, então cumpriu com o seu objetivo, então começando por Rio Verde. E hoje Rio Verde já está operando, importante lembrar também, já na faixa de 700 com o 4G. Né? Já tem praticamente todas as operadoras estão lá hoje já fazendo aí a sua transmissão na faixa de 700 MB celular. E depois tivemos, junto com o Cluster Brasília, o desligamento de Goiânia, de Lusiânia, aí com um pouco mais de população, né, 1 milhão de população, 9 cidades, em torno de 65 mil kits, e mais recentemente Goiânia e o cluster completo de Goiânia, que englobou aqui 29 cidades, uma população de quase 3 milhões. Então, no conjunto do que a gente já trabalhou de desligamento hoje, são aqui 39 municípios, uma população de 4 milhões e 100 mil, e quase 500 mil kits distribuídos dentro do nosso desligamento. E só para comentar com vocês, então a gente já conhece, todo mundo sabe como a gente se prepara, né? Usando uma dessas tecnologias aqui, a distribuição de MFN, SFN ou Gap Fillers. E o ponto aqui não é o caso do Rio, que com certeza já se preparou, mas é importante lembrar sempre que essas implantações nunca são rápidas, né? Tem processos regulatórios e toda a implantação física em si, então é não ficar aguardando, a gente ter o cuidado de saber explicar para o telespectador, usar bem a recepção de sinal, onde a gente tem as nossas coberturas, e cuidar dos nossos próprios sistemas de distribuição, das nossas próprias ou possíveis autointerferências, que, às vezes, dependendo da tecnologia que você usa, os ajustes finos precisam ser feitos para que a gente não tenha problema com a gente mesmo, né? Falando de parceria, né, a Patrícia também tocou nesse tema, e eu até coloquei aqui na minha apresentação também, porque realmente esse processo é um processo que aconteceu, como foi comentado pelo Rodrigo aqui da Anatel. Ele foi um processo regulatório que foi instituído, que deveria existir a EAD, mas assim, só a EAD, e aí a Patrícia também, né, só de novo reforçando, esse processo ele é feito com vários braços aí, né? Então o processo não tem um único responsável para que ele aconteça. Tem que ser realmente um conjunto de trabalhos para que ele tenha sucesso. Então, a gente tem uma parceria que, eu acredito, principalmente depois dele ter sido construído ao longo desse caminho, desde que começou a Rio Verde. Né? Rio Verde, muitas coisas a gente ficava perguntando, como é que é isso? Né? No final das contas, quem é que paga essa conta aqui? Né? Poxa, tem que fazer um evento tal, quem é que vai pagar a conta? Como é que vai ser isso? Eu tenho que fazer, eu tenho que disponibilizar o recurso. Então, todas essas questões foram alinhadas. E hoje, essas parcerias que nós trabalhamos muito lá na nossa região, que foi a própria EAD, com o Sistema S, com a FIEG, no caso de Goiás, o Instituto Federal também, né? A gente fez treinamentos de várias turmas, treinamos quase 2.000 alunos, e metade deles participaram da gente de várias ações, e a mais forte delas foi essa da Patrulha Digital, que é um processo que depois foi migrado daqui, né, com a experiência do André Dias, aqui da Globo Rio, que depois levou junto com a gente customizou ele, e vem sendo repetido, e tem sido um fator relevante também para conseguir esse processo de conversão, para chegar no índice de 93% ou acima de 90%. Né? Falando aí de Goiânia, né? Goiânia, então,
da pesquisa final que levou a gente a concluir o desligamento lá. Na segunda pesquisa, na verdade, a segunda onda, aqui a gente estava com 89%, como eu havia comentado, e depois chegou a 92% de conversão. E aí, o que isso significou? Estou colocando aqui alguns poucos pontos. Essa pesquisa ela é bastante extensa. A EAD trabalha essa pesquisa num dos processos, né, regulatórios. Aí essa é uma atribuição que a EAD tem feito muito bem. E aí, depois disso, a gente tem um detalhamento grande dessa pesquisa. E aqui tem um ponto importante. Vocês vejam que o tipo de TV, né, no caso aqui, ainda tem um percentual, né, 1/4, né, 25%, arredondando aqui, ainda tem TV somente de tubo. Isso falando do pessoal que fez a conversão. E 68% recebe o sinal de TV aberta, ou seja, exclusivamente terrestre. Então, isso mostra a necessidade e a força que a nossa distribuição terrestre tem dentro desse processo, que a gente precisa realmente trabalhar para que as pessoas continuem a receber o conteúdo. Um outro aspecto também, desses 8% que não participou da conversão, e a gente precisa ficar muito atento, é que realmente, né, e como esperado, são todos de TV de tubo. Então, a única forma dele receber o sinal digital vai ser comprando um conversor. Então, essa pessoa, claramente, vai ter que passar por um processo, aí, se ela não fez ainda, de adquirir o conversor. Se ela ainda não retirou, identificar qual é o problema e trabalhar isso, que é o que foi feito depois do desligamento, e até porque esse pessoal que tem a maioria tubo também só tem o sinal terrestre ali e ainda não fez a sua conversão. Ou seja, o único meio dele de continuar assistindo TV é via o conversor. E aí, depois de todo esse trabalho, acontece o desligamento de fato. No caso de Goiânia, foi em junho, né, dia 21 de junho. Depois do desligamento, o que a gente tem trabalhado também? Então, tem uma série de campanhas, né, que são feitas antes do desligamento, que um ano antes você começa a fazer a campanha obrigatória. Depois tem campanhas voluntárias, complementares que são feitas. E a gente também rodou essa campanha lá, a gente tinha 4 canais de comunicação com o público no pós-desligamento, perguntando se essas pessoas ainda tinham alguma dificuldade. E aí depois a gente acompanhou isso, a gente viu ainda que é um percentual muito baixo de população que nos contactou por esses canais com alguma dificuldade. A gente fazia o atendimento com as nossas próprias equipes. Uma grande parte do público ainda estava buscando o kit, né? Outra parte a gente não conseguia retornar o contato e algumas delas estão em andamento, ainda sendo feitas. Mas é um nível muito, muito baixo dentro do universo de população, nível muito pequeno. E aí o que eu queria deixar aqui como recado final é que a gente precisa trabalhar muito bem isso para que a gente trabalhe e não perca de forma alguma a nossa audiência que está ligada direto à receita, à venda do nosso conteúdo, né? A gente, como área de tecnologia, tem que estar sempre trabalhando junto com a área de negócio, apoiando o pessoal, porque a nossa meta tem que ser 100% digital. Hoje, a gente teve no início, principalmente depois do desligamento, fica sempre aquela dúvida, né? Primeiro ponto, vai ter queda de audiência? Então, o que eu posso comentar sobre isso é que, nas primeiras 2 semanas ali, tem uma pequena variação de audiência, mas a própria Cantar Ibope também já apresentou uma pesquisa, né, que depois de 30 dias, você praticamente não tem nenhuma variação no nível de audiência, que é algo extremamente relevante para a gente nos mercados competitivos que a gente atua. Esse ponto é um ponto relevante e isso tudo está, então, ligado ao início do processo, onde nós fizemos bem as nossas coberturas, e aquele momento do desligamento é onde você, de fato, vai perceber e ter o retorno se tudo aquilo que você fez foi eficaz. Se você tiver muita reclamação, obviamente, é ali que dá um frio na barriga, né? Pô, como é que vai ser o day after, né? Então, assim, eu acho que trabalhando bem todo esse processo, não tem surpresa negativa. Você tem realmente a população usando o sinal digital e aí a gente começa a colher os bons benefícios, com maior alcance, como a Patrícia já citou aqui, pelo maior uso do conteúdo de qualidade que a gente já produz. Bom, resumidamente, era isso que eu queria dividir com vocês. Os meus contatos estão aí e fico à disposição aqui depois, se tiver alguma pergunta. Obrigado. Obrigado, Calvino. Muito bom. Quem vai apresentar agora algumas dicas assim mais para, acho que voltadas assim para o radiodifusor nessa
fase de switch-off é o Elias, que é da IF Telecom. Obrigado, Paulo. Boa tarde a vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de palestrar aqui na SET. E o controle está aqui. A ideia aqui, nesses 8 minutos, né, que é um belo desafio, além da gente suprir as antenas necessárias aí para o switch-off das cidades, né, foi passar para vocês a impressão do ponto de vista do fabricante de antenas de radiodifusão, o pré e o pós switch-off em algumas cidades. Tá? O que acontece é o seguinte, como já foi muito bem descrito pelos colegas aqui, não basta simplesmente a emissora estar preparada a transmitir um excelente sinal, ter uma magnífica antena, transmissores e tudo mais. Mas a recepção tem que estar preparada, né? Isso é um ponto muito importante. E a gente sabe que as campanhas, nesse sentido, elas vão de encontro aí a esse sucesso, mas, mesmo depois disso, o que ocorre é que, em algumas cidades, a gente percebe que há necessidade, sim, de um ajuste, né? Porque a cobertura que foi planejada, efetivamente, tem alguns pontos que necessitam ser trabalhados. Então, a ideia aqui seria passar uma visão do que está acontecendo no mercado. O óbvio, né, e a gente sabe que o problema maior hoje em dia é investimento, né? Eu fiz um fluxograma do óbvio, né, que praticamente acontece o tempo todo, para mostrar para vocês que 90% do que está acontecendo é urgência, 10% é planejamento. E o que tem acontecido, digo, planejamento do sentido de investimento das emissoras, tá? E não por culpa das emissoras. Às vezes, o que acontece? Existe até um budget aprovado, e tudo, mas o problema é quando se vai investir, tá? Por contas até desse ano e desse período que a gente está passando. Tá? Os parâmetros, qualidade, preço e tempo, né, que são os fatores que estão praticamente influenciando diretamente nesse cronograma de switch-off que está acontecendo, e a ideia de se trabalhar somente na exceção e não na emergência. Tá? Então, o que está acontecendo? Isso aqui é um cronograma que vale para toda e qualquer atividade. Né? Se faz um planejamento, sim ou não? Né? Se você fizer um planejamento, você vai para o lado esquerdo desse fluxograma, né? Com um bom engenheiro, a gente tem que tentar equacionar, digamos aí, o comportamento. Né? Aí, o que se faz? Um dimensionamento de orçamento, um dimensionamento de planejamento, de tempo de implantação. Né? E aí a ideia é verificar, bom, quanto vai custar isso tudo? Bom, legal, aprova-se ou não se aprova? Bom, se aprovar, beleza, implanta-se normalmente e tem um final feliz aí, né? Que é justamente o braço esquerdo ali. Bom, quando não se aprova o orçamento, né, ou seja, não é o momento de se fazer, etc., aí você vai o quê? Vamos aguardar até o momento mais oportuno, que normalmente é o último segundo, fala, bom, não tem mais jeito, a implantação vai ter que acontecer em tal data, é agora que a gente vai fazer o investimento e vamos implantar emergencialmente. E aí não tem aquele final feliz, né? Acabou mesmo, acabou o projeto, implantamos aí do jeito que deu, né? Tá? Só que, às vezes, quando você faz, de repente, algumas emissoras não fazem planejamento, mas elas têm um certo orçamento pré-definido e verificam se está dentro ou fora desse orçamento, que jeito. Se existe orçamento, eles consultam os fornecedores, quem implanta os sistemas e tudo mais. Bom, aí, uma vez que verifica-se o custo dessa implantação, se volta novamente, aprova ou não aprova. Se aprovar, muito bem, se não aprovar de novo, vai cair no emergencial. Tá? E, obviamente, se não existe orçamento, você vai aguardar até o último segundo mesmo, tá? E implanta-se. Em alguns casos, até existem emissoras que acabaram implantando depois do switch-off. Né? Ok? E aí, o famoso triângulo qualidade, preço e prazo é o que acaba pegando. Né? Ou seja, você sempre vai pegar dois lados desse triângulo, né? Ou seja, você pode ter, se você fez um planejamento bacana, se você tem um orçamento legal, você pode ter um produto
de qualidade, a um preço razoável e um prazo que dá para você gerenciar. Agora, se de repente você deixou para a última hora, tá? Ou seja, o teu prazo já era, e aí você vai ter que abrir mão de qualidade para poder conseguir implantar, e assim por diante, né? Ou seja, a pressa, realmente, ela decorre da incapacidade de se fazer previsão. E aí, isso não é nenhuma crítica, isso é um fato, né? E o que nós temos notado? Que o planejamento traz muita economia, tá? Agora, o planejamento em si, ele é barato. O que é caro é a execução do planejamento. O problema todo é como é que se pode executar um planejamento sem dinheiro, né? Essa é a famosa mágica, né, que se procura. Então, a gente tem dado algumas soluções, por incrível que pareça, aos broadcasters que estão com uma certa dificuldade nesse sentido. Ou seja, a gente procura linhas de financiamento, formas de viabilizar esse projeto. Então, eu gostei muito, Calvila, daquele seu gap filler que você apresentou lá. É uma espécie de um bastão ali que você aperta o botão e você resolve todo o seu problema, né, naquela região de sombra, né? Mas aquele bastão, por exemplo, a gente pode ilustrar aqui com esse painel aqui, que é um painel banda larga, esse bem à esquerda aqui, que vem a ser um quebra-galho na maioria dos municípios, aí, inclusive esse é um gap filler de São Paulo, tá? Esse foi planejado, ele entrou em operação uma semana antes do desligamento, em 28 sites lá de São Paulo. O que acontece? São painéis diretivos, banda larga, e aí você pode até compartilhar esse site com outras emissoras para cobrir uma certa região, tá? Mesma coisa essas antenas que parecem um tubo de Cebion, aí, esse cilindro aqui. Isso aqui é uma antena Super Turnstile, banda larga também, opera do canal 14 ao 52, sem qualquer tipo de ajuste. Também servem de coringa para uma eventualidade de um switch-off, uma correria, não tenho como planejar, não sei se essa frequência vai mudar e tal. Você pode colocar uma antena dessa provisoriamente, entrar em operação e depois checar exatamente como é que está a tua cobertura, tá? Existem, naturalmente, outros projetos mais bem elaborados, como o do lado direito e o do lado esquerdo, que são painéis que foram desenhados, aí são projetos que demoraram de 4 a 5 meses de planejamento, que demoraram uma semana de execução, né? E outros, como esse aqui, por exemplo, que são antenas bem mais elaboradas, na região de Campinas, tá? Que demandaram aí, praticamente mais de um ano de planejamento e uma semana de execução, tá? Esse aqui, por exemplo, foi um projeto lá de Minas Gerais que demandou vários anos de planejamento e 8 minutos de execução, com uma lança de quase 100 metros de altura. Então, o recado que seria importante passar é o seguinte: planejem, tá? E verifiquem a parte orçamentária, dá-se um jeito. O problema todo é não deixar para a última hora. Por quê? Porque hoje a situação é a seguinte: a gente nota que existe uma demanda muito grande de antenas para as regiões que vão sofrer aí o desligamento, porque todos deixaram para a última hora. Isso não é nenhum privilégio para uma IF Telecom, fabricante de antenas. Os nossos concorrentes também estão na mesma situação, ou seja, um volume muito grande de pedidos, e aí você não consegue atender a todos ao mesmo tempo e no prazo para fazer um bom projeto, tá? Ou seja, só retomando os 3 casos que foram colocados mais importantes aqui, não digo mais importantes, mas principalmente esses 3 casos de Rio Verde, Lusiânia, Brasília e São Paulo, do ponto de vista do fabricante agora, tá? Praticamente, a partir de Goiás, nós, como fabricantes, fornecemos pouquíssimas antenas lá, pouquíssimas. Por quê? Foi um planejamento e foi um exercício, foi o primeiro, né? Então, aquele cuidado todo de desligar lá o sinal. Brasília, houve um planejamento, houve uma super torre, com sinais todos combinados. Qual foi o de after, do ponto de vista do fabricante? Um volume
muito grande de antenas que nos foram demandadas logo após o switch-off. Não significa que o projeto foi mal feito. O problema é que a própria localização do Colorado em relação à Supertorre, como era, isso não existe mágica na propagação de onda eletromagnética. Teve, naturalmente, que ser compensado com outras antenas. Tá? Isso não teve jeito. São Paulo foi surpreendente. Tá? Houve um estresse absurdo, né, nas semanas que antecederam, mas o desligamento foi absolutamente tranquilo, do ponto de vista do fabricante de antenas. Tá? Então, lá houve um planejamento mais cuidadoso, talvez, ou um cuidado maior das emissoras e tudo mais. Vamos falar um pouquinho só do Rio e Espírito Santo, Campinas também, outra região que está na bala da agulha. Tem muitos projetos em andamento. O que nós esperamos é que não haja, que esses desligamentos sejam tão suaves quanto São Paulo. Primeiro, porque a gente já aprendeu com as próprias campanhas que foram feitas e com as próprias implantações que foram feitas. Então, a gente não espera, pelo menos do ponto de vista de fabricantes, que ocorram tantos problemas de propagação como aconteceram em alguns casos. Tá? Agora fica aquela questão, né, Cano? Nós estamos falando aqui de algumas cidades muito importantes, né, do Brasil e tudo mais, com um calendário rígido, e aí a gente estava até discorrendo sobre esse assunto outro dia aqui. Vão sobrar mais umas 3.000 e poucas outorgas a serem implantadas, sem cronograma, quase 4.000. Ou seja, como é que vai ser daqui para frente, né? Quer dizer, então, eu realmente o receio é que, primeiro, se todo mundo deixar para a última hora, não há fabricante nem no Brasil nem no exterior que vá suprir isso tudo. E outra, a questão maior também, eu vejo do ponto de vista de business, né, de faturamento e das próprias emissoras. Existem localidades em que é absolutamente importante e justo que o sinal digital esteja presente. Porém, em termos de consumo, essas cidades elas não têm um poder de consumo como essas que hoje estão sendo desligadas. Né? Então, fica essa questão no ar para a gente debater. Eu espero ter atingido meus 8 minutos aí. Obrigado. Viu? Obrigado, Elias. Bom, continuando a questão da tratativa dessa questão de propagação, de preenchimento de áreas, e eu queria chamar o Marcelo. Marcelo trabalha com projetos e uma miríade de coisas, aí pega a TV, então ele vai explicar melhor para vocês. Bom, obrigado, Paulo, pelo convite, pelos vocês que estão participando hoje aqui. Eu vou falar do ponto de vista da recepção. Queria registrar também que, agora, esse mês de outubro, na presença aqui do Roberto Salve, que foi que me contratou na TV Tupi, fui radiodifusor há 40 anos atrás. Estou conservado, não parece, mas... E, ao longo desses anos, vi muita coisa, né, pela indústria e também como radiodifusor, os meus colegas, o Paoli, o Galo, toda aquela turma de pioneiros aí da TV. E acabei me especializando um pouco nessa área de antenas e queria compartilhar aqui com vocês o ponto de vista da recepção. Bom, vamos lá. Como eu só tenho 8 minutos, espero que o controle me ajude aqui. Vai lá. Bom, isso aqui eu também tenho falado sempre na SET, né? O país é gigante, 207 milhões de habitantes. A gente, de fato, assiste televisão através de antenas, tá? Dos mais variados tipos possíveis. Os números aqui também não mentem, né? Dentro desse número aproximado de 68 milhões aí de lares com TV, só 8 milhões recebem no cabo. Todo o resto recebe o sinal pelo ar, seja pela parabólica, seja pelo sinal V ou HF. Bom,
tirando esse ponto de vista que a EAD colocou, que é um lado organizado, aí na presença da Patrícia, que faz um trabalho super bem feito, com comunicação e tudo mais, um negócio muito profissional. Felizmente, a TV teve essa oportunidade de poder trabalhar com a Seja Digital. O mercado, olhando do ponto de vista da indústria, ele é muito bagunçado, né? Ele tem de tudo, é uma miscelânea de coisas, não poderia ser diferente, 60 anos de televisão, e a gente está num momento de transição. Então, tem de tudo um pouco. Tem das antenas mais absurdas, inclusive aquela interessante ali dos garfos do lado direito. Só que, assim, televisão tem essa parte teórica, que é importante dizer, nas ondas de rádio e TV, né? Que ela sofre, da parte de transmissão até a recepção, pelo menos esses itens da lei da física, né? Absorção, reflexão, refração, difração e as tais interferências. E há que se considerar também essa questão do ambiente, né? Se a gente está num ambiente urbano, se a gente está num ambiente indoor ou não. Por conta disso, e desses fenômenos que a gente não tinha na TV analógica, passamos a ter na TV digital de uma forma muito interessante. E eu acho que, como foi falado aqui, uma boa parte das coisas que as emissoras precisam ter nessa área de radiodifusão, na parte de transmissão em especial, é o tal do planejamento. E o que a gente menciona dentro do planejamento é que a gente notou que muitas emissoras não se utilizam dos softwares de predição, que são aquelas ferramentas computacionais muito poderosas, né, que fazem um enorme número de cálculos matemáticos, considerando todas essas características da propagação do sinal de RF. Então, no modo de predição, a gente tem uma avaliação com vários métodos. E esses métodos geram manchas de cobertura, e com essas manchas de cobertura, a emissora consegue saber, de fato, aquilo que vai acontecer com o seu sinal de RF, né? Além disso, a gente faz uma avaliação estatística, né? Como é que o sinal vai ser recebido, o sinal digital, que eu me refiro, vai ser recebido na casa do usuário. Em especial, se a emissora for utilizar um sistema MFN ou SFN. Com essa questão da compressão e cada vez um número menor de emissoras no espectro, a solução SFN passa a ser meio que mandatória, né? E, logicamente, com base nisso, você vai acabar escolhendo qual o tipo de reforçador que você vai precisar utilizar na sua região. E a gente menciona, com base nisso, que cada cidade, cada região é uma situação ímpar, tá? Não existe uma igual à outra, em especial porque as emissoras transmitem, cada qual no seu canal, numa frequência, com uma portadora diferente. Então, aquela reflexão, aquela refração, difração do sinal digital vai ser diferente para cada uma das emissoras. No caso aqui, a gente utiliza esses métodos mais conhecidos, como o CRC, que é canadense, o RT2, o Komura Rata, ou a própria ITU 1546, para balizar boa parte de como que vai ser a sua mancha de cobertura, tá? Como eu disse, não dá mais para navegar sem instrumentos. A sua emissora, a sua empresa tem que ter uma ferramenta dessa para poder avaliar, com certeza, como vai ser a sua cobertura. No caso aqui de cenários distintos, eu menciono sempre aqui essa questão da comparação do que a gente tinha no analógico, né, com uma determinada intensidade, uma cobertura, um ERP, que é a classe de cada uma das emissoras. A gente percebe que no sinal digital, apesar do contorno ser um pouquinho diferente, nós temos muito menos sinal em dB microvolt naquela região do que a gente tinha no analógico, tá? Isso tem um impacto direto de como que o conversor e a antena vão precisar ser utilizados, tá? Aqui, talvez quem esteja longe não consegue ver, mas a apresentação vai ficar à disposição, viu, Paulo? Para quem quiser depois olhar e detalhar exatamente como que fica, né, cada uma dessas metodologias, considerando aquela situação do espaço livre, da reflexão, refração, difração e tudo mais. No caso, as que a gente mais tem usado, como eu disse, para cidades tipo Rio de Janeiro ou São Paulo, Belo Horizonte, muito concentradas, que o CRC é um dos que tem tido a maior adesão, para o efeito de aquilo que você está planejando acontecer, vai acontecer na maioria dos casos, tá? Aqui são alguns exemplos, para quem nunca viu ainda como que se comporta uma mancha sendo gerada por um software desse, né? Menciono sempre que para quem faz projeto, aquela questão do contorno protegido, aquela área que você atende para a Anatel, não tem nada a ver com o que a mancha vai gerar, tá?
Aqui é um exemplo de uma emissora que está gerando próximo do mar, né? Você pode ver ali aquela primeira à esquerda, a quantidade de energia que se joga no mar, né? Já mais à direita, uma outra, numa região muito concentrada, e aqui embaixo outros dois exemplos. Isso é disponibilizado para o usuário, para a emissora que queira, num formato .kmz, que você consegue colocar no Google Earth, fazer um zoom muito grande e identificar exatamente debaixo daquela mancha quantas pessoas vão receber o seu sinal. Tá? Isso é uma ferramenta poderosa, muito importante, recomendo para que a emissora que não tenha, faça o seu investimento, ou mesmo nos consulte, que a gente pode fazer essa geração individual para quem quiser. Tá? Bom, de conversores, digo para vocês o seguinte, existe uma infinidade, eu pus isso aqui, essa é uma tela de uma apresentação que eu fiz em 2012, dizendo que conversor um dia você vai ter um, porque existem mais ou menos 43 marcas diferentes de conversores no mercado. Todos os Xing Links possíveis e imaginários estão aí. Produtos que não têm a menor homologação, não tem compromisso com ninguém, ele custa baratinho. Não sei se a sua emissora está sendo recebida pelo usuário. Você tem que olhar diretamente isso com o seu consumidor, porque se a antena, como eu disse ali, é uma bagunça, o conversor é outra bagunça. Tá? Porque, lógico, existem aquelas empresas que a Patrícia mencionou, são as empresas brasileiras, certificadas, homologadas, que deveriam ter a preferência do público. Mas, muitas vezes, isso acaba não acontecendo. Em função da correria, né, da questão do preço, o usuário final, nossa, eu tenho tudo isso? Ainda está bom. O usuário final pode, no caso, decidir porque ele compra isso aqui, né? Quer dizer, o conversor e a antena, diferente do que a gente mencionou aqui, a gente viu na apresentação, que é um kit que a pessoa recebe na sua casa, né? Uma fatia da população tem direito a receber o kit, isso é uma coisa. A grande maioria das pessoas não tem esse direito a esse kit. Ela vai ter que ir lá comprar esse equipamento. Que equipamento? Ou um conversor, ou uma antena, ou usar a sua própria TV com um conversor embutido para assistir o seu canal. Uma outra coisa que eu percebi nas conversas com muitas empresas que a gente está no mercado, eu basicamente estou no mercado muito, Paulo, eu percebo o seguinte, que tem cidades que você tem 2, 3, 5, 10, 20 canais, como São Paulo. Só que o usuário, como usa muito a tal da antena interna, e aqui um dado para vocês, uma rua famosa de Santa Ifigênia, uma única loja vendeu num mês 80 mil kits. Uma das que eu conversei, né? 80 mil kits. Aí se pergunta para o vendedor, pô, você está satisfeito? Lógico, vendi um monte, tá? O meu estoque não tem nem mais peça, estou comprando de qualquer marca, você tem para vender? Então, assim, há uma correria muito grande, porque a comunicação ela é muito forte, ela é muito bem feita, ela está nos metrôs, nas rádios, então o pessoal vai buscar. Agora, quando chega na loja, esse mesmo vendedor que vendeu 80 mil kits, me diz assim, olha, 70%, 80% do que eu vendi é com a tal da antena interna. Então, assim, a antena interna, gente, é um negócio que deveria ser abolido por lei. Mas, como é uma coisa provisória, o usuário tem que fazer funcionar, ele usa aquilo. Só que, assim, muitas cidades, você tem lá 15, 20 canais sendo transmitidos, o usuário pega 4, 5, 6, 10, ele não pega todos, justamente por falta de usar uma antena adequada. Por conta disso, é que eu tenho mencionado isso também nas conversas que eu tive, cada emissora devia tratar isso internamente e divulgar isso para o seu usuário, para o seu público. Porque aquela questão na TV analógica que a gente conheceu, ela não vai existir mais. Quer dizer, aquele formato de você ligar um bombril lá e pegar qualquer coisa, com sombra, com ruído, não tem mais. Ou a pessoa vai pegar a imagem, receber a imagem com uma qualidade boa ou não. Né? Em muitos casos, em cidades grandes, e isso pode acontecer nas capitais, que tem acontecido em São Paulo, muito ruído impulsivo. Quer dizer, tem muita... São Paulo tem 250 mil motos. Então, tem moto, helicóptero, não sei quantos milhões de ventiladores, ar-condicionados, liquidificadores, tudo isso, ruído impulsivo gerando para o tal do conversor com anteninha interna. Tá? Sem falar no tal do celular, né, que quando chegar e começar a funcionar para valer, vai ser mais um item que pode atrapalhar a recepção. Então, acredito que cada emissora deveria definir isso. Em especial, não vai dar tempo aqui, mas essa questão dos sistemas coletivos é um abacaxi à parte. Tá? Isso, por si só, daria mais uma boa quantidade de horas aqui conversando, mas acho que as emissoras têm que pensar nisso. Tem muitas regiões, eu menciono sempre isso, em São Paulo, um bairro de Santo Amaro, moram mais de 400 mil pessoas, num bairro. Tá? Então,
muitas delas moram em prédios, né? E os prédios, se não estão cabeados com serviços de internet, outras coisas mais, estão com seus sistemas monocanal, com antena errada. Quer dizer, é um trabalho que vai demorar ainda, acredito que mais uns 5, 6 anos para que a gente comece a limpar isso aí e afirme que, de fato, o usuário passou a receber o seu canal digital. Não uma ou duas emissoras, né? Todas que estão disponíveis, né? Bom, aqui o desligamento tinha nessa data, nesse decreto, tinha um compromisso de que iria começar em janeiro de 2015 e queria terminar em dezembro de 2018, né? Incluindo Brasília e tudo mais, e todas as capitais até 2016. Eu acho que, por uma questão lógica, né, da situação que o país passa, esse negócio está sendo adiado um pouquinho, mas o desligamento é inevitável, ele vai acontecer, né? E aí, para quem assistiu a palestra de ontem, aí, da maioria das nossas preocupações, né, Paulo, com relação ao que vai acontecer com a televisão, eu acho que cabe uma preocupação, apesar de que engenheiro tem mania de se preocupar muito além do que precisa, né? 80%, dizem, né, que 80% daquilo que a gente se preocupa não vai acontecer, né? Mas eu acho que a televisão ela vai ter que mudar bastante a forma de entregar o seu conteúdo, e uma das principais formas na TV digital, em especial na recepção do usuário, é se preocupar com o seu usuário. Quer dizer, quem dá Ibope, quem dá audiência, é o usuário. Cuide dele, faça um trabalho bem feito, divulgue legal, entenda a sua região, como que funciona, de preferência, peça para que ele não use antena interna, use de preferência a antena externa. Nós, por conta disso, também lançamos um aplicativo chamado Pega TV. Ele é gratuito, está em smartphones e Android. Quem quiser pode baixar, que ajuda o consumidor, o técnico, o instalador, a apontar a antena para a torre correta. Tá bom? Então, da minha parte, Paulo, é isso. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Bom, e para terminar o painel, a gente vai chamar o Sérgio Martins, da SM Facilities. Nós já estamos com o tempo estourado, mas vamos lá. Boa tarde a todos. É com prazer que eu participo aqui da Sete Sudeste pela primeira vez, aqui como participante, como palestrante, como patrocinador. Agradeço ao Paulo pela oportunidade de participar desse painel. Vou tentar ser rapidinho aqui. Bom, esse slide foi apresentado pelo Sérgio da Record, Sérgio Busetti, com essa estatística aí de cobertura da TV aberta brasileira. 99,4% da população atendida. Então, essa é a nossa realidade em TV aberta. A nossa discussão aqui entra no que o Paulo nos pediu no início da apresentação aqui do painel. Ele fez algumas perguntas ali. Eu deixei duas bem destacadas aqui, justamente. Como ficariam esses 3.000 municípios a partir do desligamento de 31 de dezembro do ano que vem? E as empresas de radiodifusão continuarão a investir? A gente não tem essa resposta muito claramente. A gente entende que sim, né, Calveira? Mas ainda há alguns percalços para a gente passar por cima aí. Então, nosso título da apresentação aqui, né? Compartilhamento e otimização de investimentos, opções para aumento da cobertura, baseado em alguns conceitos de CAPEX e OPEX. Esse mapa, esses números, eu apresentei já há alguns 3 anos atrás, numa outra palestra, e eu mantenho ele, que eu acho que ele é atual. Os números mudam um pouco, mas estamos falando de 3.000 municípios, 3.500 municípios. Eu tinha colocado 4.000 municípios atrás. O número mais importante aqui é ali onde diz 1.127 municípios, que são 20% dos municípios brasileiros, eles abrigam 80% da população brasileira. Invertemos, temos 80% dos municípios com apenas 20% da população brasileira, ou seja, a gente tem um Pareto puro aí. Esse é o desafio. São muitos municípios com investimentos muito parecidos um com o outro para que a gente atinja uma parcela menor da população. Em termos de receita, fica óbvio que parece ser algo bastante difícil de ser cumprido. Vou falar rapidinho aqui de modelos de estrutura e de compartilhamento que são utilizados a partir do nosso padrão, o tradicional. O que é o tradicional? Cada um tem seu sistema de recepção lá, pode ser
parábola terrestre, enfim, cada um tem seu abrigo, cada um tem seu transmissor, seu filtro de canal, sua torre, sua antena. Isso é o convencional. Eu coloquei 4 aqui de propósito, tá? Já usamos o compartilhamento, há alguns anos já, usando, por exemplo, a prefeitura. A prefeitura cede um abrigo, cede uma torre, todo mundo fica lá usando a prefeitura. Muitas vezes a prefeitura paga, inclusive, energia elétrica. O sistema de compartilhamento, que é utilizado lá em Brasília, né? Todo mundo no mesmo local, num abrigo, né? Naquele espaço que foi desenvolvido para isso, um combinador, uma única antena e uma única torre. Isso a gente já vem tentando fazer há algum tempo, tem pelo menos um caso lá em Brasília, onde já é realidade. O próximo é você tentar usar, no mínimo, o mesmo rack, ou um multichannel, né, combinando dentro do mesmo abrigo, com a mesma antena compartilhada. Aqui, pelo menos, você ganha já, em relação ao anterior, você ganha, pelo menos, a instalação elétrica fica mais facilitada, no break mais facilitado, já teve algum ganho de custo. Ou o sistema operador. Todo mundo trafega no mesmo satélite, né, Caldeirão? Todo mundo trafega no mesmo satélite, né? Todo mundo chega na mesma antena parabólica e fazemos um compartilhamento completo. Isso aqui, certamente, seria o sonho, né, o operador. A gente entrega para um operador. Aqui eu faço uma comparação de custo de um site operado por um único radiodifusor e o custo de um site operado por 4 radiodifusores. Tá? Rapidamente aqui, não vou me ater aos números individuais, mas você percebe ali entre 140 mil para um só e 60 mil para cada um só, somando 240 total, você tem uma redução direta de uns 60%. É uma conta meio de padeiro, se você for ver bem. Mas os números eles sobem para cima e para baixo, conforme. Eles não estão fora da realidade, só que cada um tem o seu critério de comprar cada um desses itens. O que é compartilhável? Quase tudo. Vamos tirar ali os equipamentos, deixei em preto de propósito, entrada de energia compartilhada, armário, terreno, torre, antena, todos podem ser compartilhados de uma forma ou de outra. Um exemplo de compartilhamento que tem um resultado bom é a entrada de energia. Se nós colocarmos, cada um tiver a sua entrada de energia padrão da concessionária, cada um vai ter uma entrada em torno de 10 kVA. Com uma única entrada de 10 kVA, nós conseguimos colocar aí pelo menos 4 operando com 100 watts de potência no ar. Correto? É um ganho de escala, um ganho de instalação, um ganho de custo de instalação. Aqui vou passar rapidamente para não perder muito tempo, mas são valores que a gente chegou aí para o custo de operação de uma estação convencional. Aqui, tá? Pensando em depreciação, a gente chegou num valor aí que cada operação aí padrão de estação convencional gira em torno de R$ 7.000 ou mais por mês, considerando uma depreciação dentro do horizonte de 5 anos, algum aluguel, enfim. O que é esse custo? De onde que vem esse custo, né? De logística, de equipe, de instrumental, de ferramental, administrativo, treinamento. Que é uma planilha, depois vocês vão ter acesso a essa planilha, onde a gente detalha esses custos para chegar nesse custo de operação e manutenção de R$ 750 por mês. Queria chegar aqui, os requisitos e projetos. Como que vamos poder cumprir esse cenário? Como que vamos conseguir chegar lá? Chegar nessa cobertura que pretendemos, aí, 100% do Brasil coberto com digital. A gente tem que definir que área desejamos cobrir. Todo o Brasil, 100% da área de cada município, ou a gente tem uma meta de cobertura para cada local? Qual percentual dessa população a gente precisa atingir? Qual é o SLA de projeto? A gente quer 24% online, o técnico saindo para resolver o problema imediatamente, ou nós aceitamos algum tempo fora do ar em alguns sites? Tudo isso vai ser utilizado para definição de custo-benefício, algum requisito de negócio. Quanto vai custar eu cobrir aquele telespectador, atingir aquele telespectador e a receita que ele me trará quando eu tiver essa cobertura efetivamente cumprida, que eu tiver como comprovar essa cobertura. Então, aqui tem um exemplo. Vamos fazer um projeto ponto de presença. Esse é o nome eu ouvi de um colega lá do Paraná, de uma radiodifusora, vocês devem conhecer. É um nome que talvez vocês até falem no ambiente Globo.
Então, esse município aqui chama-se Marilândia do Sul, lá no Paraná. Eu escolhi ele por ser um modelo que eu acho bacana de demonstrar como um município muito típico brasileiro. Ele se desenvolve ao longo de alguma estrada, e aqui, não dá para ver porque sumiu, nesse ponto aqui, é onde fica a região urbana desse grande município. Só que tem gente morando de forma concentrada. Obviamente, tem gente morando na região rural, mas concentração demográfica está aqui. Aqui eu dei um zoom e mostrei. Esse raio aqui dá uns 1.500 metros. Com 1.500 metros de raio, a gente atinge toda a população urbana mais concentrada demograficamente. Nessa sugestão aqui, a gente atinge essa população. O resultado do telespectador atingido pelo custo que você está tendo para fazer essa implantação, ele é mais eficiente com essa área. Se eu tentar atingir todo o município, certamente o meu custo vai aumentar, o meu custo por telespectador atendido vai aumentar também. Então, com isso, a gente quer chegar nesse ponto aqui. Isso aqui eu ouvi do José Pio Martins, o reitor da Universidade Positiva, alguns anos atrás, num ambiente de crise, que é a crise da radiodifusão, que o Fernando nos trouxe ontem, por exemplo, naquele caso da BBC que ele falou. A gente, eventualmente, precisa de uma ruptura, usando inovação, e, muitas vezes, revolução. Essa frase aqui não é minha, é do José Pio, aí eu gosto muito dela. É um momento de a gente repensar a forma de fazermos TV, mais ou menos como o Marcelo falou agora há pouco. O que a gente tem que fazer? Temos que fazer algo diferente para poder ter o atingimento do que a gente quer. E, com isso, a gente quer discutir aqui com vocês. Acho que a Patrícia conhece bem algumas desses itens aqui. Usar o compartilhamento como modelo de negócio. Hoje, a gente faz compartilhamento de uma forma de querer fazer. Mas, e o modelo de negócio compartilhamento? Ele é efetivamente utilizado em TV? A gente usa o compartilhado de espaço em prefeituras, por exemplo. A gente faz acordos, né, de uso de espaço entre as TVs, então uma permuta, eu uso o seu, você usa o meu. Mas podemos passar para utilizar o modelo de teles, onde a gente faz um contrato de cessão de infraestrutura, onde eles vendem o espaço em torre, o espaço em chão. Quem trabalha com tele aí conhece bem esse modelo. Tá? Então, você paga pelo uso que você precisa desse espaço. Nós vemos falando ultimamente com alguns clientes, alguns radiodifusores, de se fazer essa quarta linha aqui. A cessão de infraestrutura mais um contrato de OEM, ou seja, a gente assume toda uma empresa, pode ser SM, pode ser qualquer outra, pode ser através de parceria, por exemplo, uma empresa de cessão de infraestrutura que tem o expertise para isso, oferece a infraestrutura, e uma outra empresa de operação e manutenção trabalha, por exemplo, nessa parte de manter o sistema funcionando. E a última linha aqui é uma novidade que a gente tem discutido com os nossos pares, nossos clientes, justamente mudar um pouquinho e passar de cessão de infra e OEM para realmente um serviço de cobertura, mais ou menos como se fôssemos um operador. Então, qual que é o serviço? O serviço de cobertura e disponibilidade do sinal do ar, onde a entrega que é feita para o radiodifusor é a cobertura da região urbana, a garantia do sinal do ar, ou seja, um SLA de projeto, de contrato, e também, quem sabe, pode fazer até a campanha de divulgação do sinal digital enquanto se faz a instalação. Então, esse é um modelo que a gente tem proposto, né, e discutindo nesses 3 níveis. Cessão de infra mais OEM, ou só OEM, e um modelo de negócio onde a gente oferece cobertura e disponibilidade. Ok? Acho que é isso que a gente queria falar para vocês, e ficamos à disposição para as perguntas. O nosso tempo, acho que está esgotado, né? Tudo bem. Alguém teria alguma pergunta para fazer aos palestrantes? Boa tarde, eu quero perguntar para a Patrícia, eu sou Jean Castro, aluno de Engenharia de Telecom pelo Cefet.
Com o desligamento do sinal analógico, vai liberar a faixa de frequência para a implantação da internet 4G, né? Que vai ampliar, ao menos, a distribuição. As operadoras, é claro, Vivo, TIM, Oi, elas estão participando desse processo de transição do switch off? Em caso afirmativo, de que forma? Bom, elas participam, sim, né? O 4G ele vai ser implementado gradualmente, à medida, como foi citado, né? À medida que o GIRED autoriza, ou seja, a partir do desligamento de algumas cidades, ou mesmo em regiões onde não há espectro congestionado. As operadoras foram quem aportaram os recursos para que a Seja Digital existisse. Então, quando houve a licitação, uma das obrigações das proponentes vencedoras era criar uma associação não governamental, sem fins lucrativos, que somos nós. E elas aportaram recursos financeiros para que a gente existisse, para que a gente pudesse, de fato, distribuir conversor, fazer as pesquisas de aferição, que são esses dados oficiais, garantir a central de atendimento telefônico e garantir as equipes de trabalho para que houvesse, de fato, o estímulo à população a migrar do analógico para o digital. Então, todos os recursos, nós não vendemos nada, né? Nós não temos nenhum produto nem serviço a ser vendido. Então, a gente compra conversores e antenas com esse valor que foi aportado para que a gente possa, então, fazer esse processo de assistência à população e todo o trabalho. Elas acompanham, tanto quanto os radiodifusores, elas têm assento à mesa do GIRED, né, sempre nessas reuniões que são pilotadas pela Anatel, e elas, sim, têm participação no processo como um todo, e à medida que o espectro for sendo liberado, aí, sim, elas passam a utilizar a frequência dos 700. Boa tarde, eu sou o André, da ProElectronic. A pergunta vai para a Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem, e você? Desde o início do projeto, Patrícia, vem se falando em 14 milhões aí de beneficiário, né? Uma pergunta seria, o número é esse mesmo? Né? A outra pergunta você falou que, nesse ano, a gente vai estar entregando, em 2017, 7 milhões de kit, né? E 2018, né? Já tem esse número já que vai ser entregue, né? A gente sabe que vai até 2023. Qual seria esse número? A obrigação da Seja Digital, quer dizer, quando houve a Constituição, nossa determinação, né, quando a Anatel determinou o nosso surgimento, nós temos que trabalhar até o final de 2018. Então, o programa de assistência vai até o final de 2018 para esses 61 clusters de desligamento, e a gente estima algo em torno de 13 milhões de kits. Já chegamos a falar em 14 milhões de kits, mas a estimativa mais provável são 13 milhões de kits. Então, se a gente está distribuindo 7 agora, resta, então, menos da metade para o ano que vem. Esse número ainda a gente não tem, porque a gente vai recebendo, aos poucos, as bases para que a gente possa fazer o acesso às pessoas. Mas a estimativa é que chegue aí a 3 milhões e poucos milhões de kits no Brasil. Obrigado. Alguém mais? Bom, gente, então eu vou encerrar o painel, agradecendo, obviamente, aos nossos companheiros palestrantes. Tá? Muito obrigado a todos vocês e muito obrigado a vocês também pela atenção.